estrada no município de Queimados, no estado do Rio de Janeiro. Silêncio. Já que o ouvido humano não consegue captar o som do mato crescendo entre os blocos de pedra. Silêncio, mato e pedra. Mas não foi sempre assim. Há muitos e muitos anos, coisa de 150 anos ou mais, não sei, é que nós do lado de cá ficamos um pouco confusos com essas marcações de tempo que vocês criam aí do lado de vocês. Quando eu passeava entre os vivos, como apenas mais um deles, aqui se erguia o leprosário da região. Para cá eram trazidos os infelizes acometidos pelo mal de Lázaro, como meu pai foi. Meu pai era negro forro e os libertos não tinham muita opção de trabalho. Ou trabalhavam de forma autônoma, realizando serviços em troca de algumas moedas, ou se estabeleciam como pedestre. O outro nome para capitão do mato, que nada mais é do que trabalhar capturando escravos fugidos. Meu pai considerava isso uma indignidade. Trabalhar contra os próprios irmãos de infortúnio. E como discordar dele? Como seria possível? De forma que conseguir ser aprendiz numa barbearia foi uma sorte. Ele começou amolando as navalhas e fazendo espuma de sabão. Depois foi progredindo e já era barbeiro, quando as primeiras feridas apareceram. Naquele tempo, quem era acometido pelo mal morria duas vezes. Primeiro, morria sendo isolado de todos e de tudo. Não podia ter contato nenhum com a família, com os amigos, com os vizinhos. Depois tinha a segunda morte. Na primeira morte do meu pai, eu tinha uns 18 anos. Lembro perfeitamente dele entrando pelo portão que ficava ali. E lembro da sensação, a certeza de que eu nunca mais ia poder vê-lo ou abraçá-lo. A segunda morte foi uma semana antes de eu completar 21 anos. Mandaram dizer pra gente que ele tinha ido. Que o corpo, as roupas, os objetos, os pertences, tudo seria queimado, como mandava o protocolo da época. Muito triste. Uma doença que não deixa a gente se despedir. Uma doença que impede o contato, o convívio. Muita gente acha que por conta deste hábito de queimar os objetos e os pertences junto com o corpo, é que a cidade ganhou este nome, Queimados. No dia do meu aniversário, uns 3 dias depois da cremação, estava pronto para ir dormir, pois não houve nenhuma comemoração no dia dos meus anos. Quando de repente ouvi som de palmas. Achei estranho e fui à frente da casa para ver. Era o senhor Sebastião. Seu Sebastião, que era patrão do meu pai. Muito mais que patrão, tornou-se um grande amigo da família. Nos ajudou muito, continuando a pagar o salário do meu pai, mesmo quando ele estava impossibilitado de trabalhar. Eu o convidei para entrar, servi-lhe uma água ardente, e apesar do avançar das horas,
tivemos uma conversa estranha que eu nunca mais esqueci. Chegaste então aos teus 21 anos, hein? Aos 21 anos, há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. E qualquer que seja a profissão da tua escolha, meu desejo é que te faças grande, ilustre, pelo menos notável, acima da obscuridade comum. Entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, como dizem, assim também é de boa prática social assegurar um ofício para a hipótese de que os outros falhem ou não paguem suficientemente o esforço da nossa ambição. E é isso que eu te aconselho hoje. Nenhum me parece mais útil e apropriado que o de medalhão. Ser medalhão foi um sonho da minha mocidade, rapaz. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai ou de um amigo. E acabo, como vês, sem outra consolação além das esperanças que eu deposito em ti. Mas vamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, seja ela qual for, deves pôr todo o cuidado nas tuas ideias. Melhor será não ter ideias, absolutamente. Não, me entenderás bem. Imagina um ator, por exemplo, desprovido de um braço. Ele pode, por algum milagre de artifício, dissimular esse defeito aos olhos da plateia. Mas era muito melhor dispor dos dois. Isso também se dá com as ideias. Pode-se com violência abafá-las. Pode-se escondê-las até a morte, mas nem essa habilidade é comum e nem isso conviria ao exercício da vida, imagina. As palavras do Sr. Sebastião ficaram muito tempo na minha cabeça. Não que eu achasse que valiam para mim. O filho do barbeiro. O negro filho do barbeiro. Pelo menos não naquele tempo. O efeito que aquelas palavras traziam sobre mim foi, na verdade, de abrir os meus olhos para a existência dos medalhões no mundo. Cada vez mais, me parece, vendo daqui, ocupando lugares para os quais não tem nenhum merecimento real. Bom amigo, o Sr. Sebastião, que a terra lhe seja leve, já que a vida não foi assim tão pesada. Bairro de Icaraí, em Niterói, Rio de Janeiro. O nome oficial dessa área verde é Parque Prefeito Ferraz, mas ninguém chama assim. Como no século XVII o terreno era propriedade dos monges beneditinos do Mosteiro de São Bento, ganhou o apelido de Campo de São Bento. E esse é o nome pelo qual ele é chamado até hoje. Há muito tempo, uns 200 anos, acho, essa marcação do tempo dos vivos não faz muito sentido aqui onde estou. Mas enfim, há muito tempo mesmo, Dom Pedro I, então imperador, utilizou esse terreno como campo de manobras de guerra durante uma semana. Eu era só um recruta, entusiasmado com a possibilidade de uma vida militar cheia de feitos heróicos. Eu tive alguns, modestos, é verdade, mas tive. Talvez tivesse tido mais se não fosse aquele tiro no Paraguai. Eu já não era só um recruta, mas não tinha chegado a general, não deu tempo. Dizem que na hora da morte você revê alguns momentos da sua vida. Comigo aconteceu. Mas, curiosamente, o que me veio à cabeça naquele momento fatídico foi uma conversa que eu tive com o capitão Eusébio Guzmão naquela semana de manobras de guerra aqui no campo de São Bento. Era já tarde da noite no acampamento.
eu tinha me afastado dos outros para escrever uma carta para minha mãe, que mora em Minas. O capitão Eusébio se aproximou, sentou do meu lado. Começamos uma estranha conversa que me marcou de um jeito que, na época, eu não percebi direito. Para ser sincero, eu só fui ter a noção exata daquela conversa quando eu recebi o tiro, 30 anos depois. Por que diabos, entre todos os momentos da minha vida que podiam ter passado diante dos meus olhos, entre a bala se alojar no meu peito e eu fechar os olhos pela última vez, por que diabos foi exatamente daquela conversa que eu fui me lembrar? Era a véspera do meu aniversário, eu ia completar 21 anos. O capitão Eusébio gostava da tropa e eu acho que ele simpatizava comigo porque eu era parecido com o filho dele, que tinha morrido de varíola. Mas, como eu dizia, o capitão Eusébio se aproximou, sentou do meu lado e começou a encher o cachimbo de fumo. E a conversa foi mais ou menos assim. Tu parece sim perfeitamente dotado da escassez mental que é conveniente ao uso desse nobre ofício. No entanto, pode acontecer que com a idade venhas a ser afligido de ideias próprias. Então convém proteger o espírito, porque as ideias elas são súbitas, elas são espontâneas. Por mais que as contenhamos, elas irrompem, elas precipitam-se, entende? O meio de detê-las ouça bem, é lançar mão de um regime debilitante, diário. Por exemplo, ler manuais de retórica, ouvir certos discursos. O jogo de dominó, de carteado, são remédios aprovados. O passeio pelas ruas também é utilíssimo. Claro, com a condição de não andares desacompanhado, porque a solidão é uma oficina de ideias. O espírito deixado a si próprio, ele pode adquirir, embora no meio da multidão, uma tal ou qual qualidade. Fica atento. Tens o recurso de misturar-te às praças, às ruas. Toda a poeira da solidão se dissipa. Por muito tempo, eu tentei seguir à risca esses conselhos. Mas não creio que tive muito sucesso prometido. Em 30 anos de vida militar, só consegui chegar a tenente. Bem, talvez eu não tenha seguido tão à risca assim as instruções do capitão. Talvez tenha seguido, mas não tenha feito direito. Talvez tenha seguido, tenha feito direito, mas a teoria seja falha. Não dá para saber. Depois de tanto tempo. Bom, capitão Eusébio, que a terra lhe seja leve, já que a vida não me foi assim tão pesada. Município de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro. Foi aqui que no século XIX, o médico alienista Simão Bacamarte instalou o manicômio que foi conhecido como Casa Verde. Esta instituição colocou Itaguaí no mapa da medicina psiquiátrica, principalmente depois que o próprio médico, depois de diagnosticar toda a população de Itaguaí como louca, foi ele mesmo internado na Casa Verde de forma irreversível. Mas nada disso aconteceu realmente. Toda essa história é fruto da invenção genial de um certo escritor carioca. O que realmente colocou Itaguaí no mapa foi a existência do porto que ficava bem aqui, onde se ergue essa antiga estação de trem, fundada em 1910. O Porto Real de Itaguaí supria toda a região sul do estado com escravos. Era aqui que chegavam os navios negreiros para então encaminhar sua mercadoria para as fazendas de café. Eu já nasci liberto graças à lei do ventre livre. Meu pai era crioulo, que era assim como chamavam os negros nascidos no Brasil. Mas foi aqui que a minha avó pisou em solo brasileiro pela primeira vez. Depois foi levada para a fazenda de Santa Cruz, onde engravidou do meu pai, que dizem era filho do feitor. Mas enfim, essa é uma história longa. Eu preciso dar um salto no tempo. O tempo, para nós que somos desse lado, nos permite essas elipses.
Quando ainda era vivo e completava 20 anos, arranjei emprego na tipografia do Sr. Manuel da Beira, que imprimia a Voz do Vale, jornal que circulava por toda a região e era lido até na corte. Foi imprimindo a Voz do Vale que comecei a alimentar a ambição de ser jornalista. O Sr. Manuel tinha muito afeto por mim e graças a ele eu pude estudar e ler muitas coisas que eu não teria acesso em condições normais. Posso dizer sem medo que o Sr. Manuel foi o responsável por minha formação. E se naquele momento pude ter sonhos de jornalista, de homem de letras, foi graças a ele. O Sr. Manuel possuía muitos contatos na corte, pois tinha morado lá antes de se estabelecer em Itaguaí. Tinha acesso a todo esse mundo maravilhoso das redações de jornal que tanto me fascinavam. E ao perceber que eu tinha sido mordido pelo bichinho da pena, e sendo ele mesmo um jornalista frustrado, arranjou uma recomendação para que eu trabalhasse no Jornal da Corte, jornal de circulação média, escrito e impresso no Rio de Janeiro, mas que circulava por todo o estado, inclusive São Paulo. É claro que eu ia começar bem de baixo, mas tinha esperança de crescer. E numa espécie de delírio, eu me via num futuro não tão distante, escrevendo reportagem e assinando artigos. Quando o seu Manuel me deu a notícia, eu não conseguia comer, dormir, pensar em outra coisa de tanta felicidade. Eu passava as noites em claro, no quartinho, nos fundos da tipografia, onde eu morava. Na véspera da viagem, que também era véspera do meu aniversário, eu estava terminando de arrumar a mala. Já era bastante tarde, quando vi a batida na porta do meu quarto. Abri e me deparei com o Sr. Manuel bastante emocionado. Ele entrou e tivemos uma estranha conversa que nunca esqueci. As livrarias já não são propícias ao nosso fim. Não são. Embora haja grande conveniência em entrar por elas assim, de quando em quando, para falar do boato do dia, sabe? Da anedota da semana, também de um contrabando, de uma calúnia, de um cometa, enfim, de qualquer coisa. Nunca de livros. Nunca. Com esse regime, suponhamos por uns 2 anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, à sobriedade, à disciplina, ao senso comum. Senso comum. O vocabulário, naturalmente, há de ser simples, né? Apocado, sem notas vermelhas ou cores de clarim. Podes empregar, por exemplo, umas figuras expressivas, ditos históricos, sentenças em latim, versos são muito bons, versos célebres, brocados jurídicos, máximas. Agora, nada é melhor, porém, do que as frases feitas. As frases feitas, as locuções convencionais, elas são de uso comprovado pelos anos. Não se preocupe, porque o próprio ofício vai te ensinando, fique tranquilo, vai te ensinando os elementos dessa difícil arte de pensar o já pensado. Foi com as palavras do Sr. Manuel na cabeça que embarquei no trem que me levaria ao Rio. Mas com algum tempo, trabalhando no Diário da Corte, percebi que os conselhos do meu benfeitor não poderiam ser aplicados ali. Isso se eu quisesse ser realmente um jornalista de valor. Como escrever um artigo de opinião sem ter nenhuma opinião? Embora em qualquer redação existissem articulistas que usavam da retórica para não se comprometer nem desagradar os poderosos, não era isso que eu queria para mim. Mas graças à estranha teoria do Sr. Manuel, pude reconhecer os muitos medalhões que cruzaram o meu caminho. Entrevistei vários, critiquei muitos, mas nunca fui um deles. Que saudade do meu benfeitor, Sr. Manuel. Que a terra lhe seja leve, já que a vida não foi tão pesada comigo. Fazenda São Roque, município de Vassouras, estado do Rio de Janeiro. A fazenda, uma das mais antigas da região, pertencia originalmente a Antônio da Costa Franco. Mesmo passando por muitas mãos, foram preservadas, numa parte do terreno, estas paredes e estas colunas de pedra, restos do que outrora foi a senzala da fazenda. Na verdade,
existe uma grande dúvida sobre se essas ruínas são de uma senzala ou de um moinho. Daqui onde estou, posso ver vocês discutindo estas possibilidades, com a autoridade de quem viveu aqui há muito tempo, no que vocês, aí no mundo dos vivos, chamam de final do século. Aqui onde estou, estas divisões de tempo não fazem muito sentido. Afirmo que sim, aqui se erguia a senzala da fazenda São Roque. Quando meu pai, Jerônimo, comprou a fazenda da viúva de Manuel Costa Franco, eu tinha 2 anos. Cresci aqui e costumava brincar de pique usando a senzala como esconderijo. Ela estava inteira na época, vazia, mas inteira. Meu pai não utilizou esse espaço para nada. Depois que os escravos foram libertos, dizia que o lugar era carregado de dor e sofrimento. E acreditava que qualquer utilidade dada ao galpão estaria fadada ao fracasso. Ele era um homem bom, que olhava para frente, para o futuro. Um homem que acreditava na ciência. Eu, por exemplo, sempre gostei da vida rural. Me interessei pelos negócios da fazenda. Por mim teria ficado aqui, cuidando de tudo. Mas o senhor Jerônimo de Freitas queria um filho doutor em direito. Sonhava com grandes feitos e realizações nessa carreira. Queria um filho famoso. Quando fiz 20 anos, ficou acertado que iria iniciar meus estudos em direito na Universidade de Coimbra. Ele não queria por menos. No dia 7 de março de 1895, quando completaria 21 anos, tomei o trem com destino ao Rio de Janeiro para embarcar no navio que me levaria a Portugal. Na véspera da viagem, estava no meu quarto, já de malas prontas e a saudade apertando no peito, quando meu pai bateu a porta e me chamou. Vinha ter comigo uma conversa que seria o presente de despedida para mim. Uma conversa que nunca esqueci. Ainda não te falei dos benefícios da publicidade. Note bem, uma notícia atrás a outra. Então coloca 1, 2, 5, 10, 20 vezes o teu nome aos olhos do mundo. E os sucessos de certa ordem, mesmo os de pouca monta, podem também ser trazidos ao nome, contanto que coloquem em relevo a tua pessoa. Essa publicidade é fácil, é constante, é barata, é do dia a dia. Mas ainda existe outra. Pensa, o sentimento da família, a amizade pessoal, a estima pública instigam a quê? Instigam a reprodução das feições de um homem amado, de um benemérito. Nesse caso, não só as regras da polidez, obrigam a aceitar o retrato, aceitar o busto, como também seria inconveniente impedir que os amigos o expusessem em qualquer casa pública. E no caso de que uma comissão venha te trazer à casa o retrato, deves agradecer com um discurso cheio de gratidão e um copo d'água apenas. E aí, nesse caso, convidas os melhores amigos, os parentes, se possível, algumas pessoas de representação, e, sendo uma ocasião especial, não creio que possa negar lugar à mesa aos repórteres dos jornais. O que posso afirmar, olhando para trás e revendo a conversa, é que segui à risca as recomendações do meu pai. Fui um medalhão na mais pura essência do conceito. Emiti opinião sobre tudo sem ter opinião de nada. Destilava a cultura tendo lido pouco. E assim, sem ter na vida um momento de originalidade ou uma ideia iluminada,
cheguei a ministro de Estado. Quando parti dessa para melhor e me foi dado o direito de decidir onde eu queria ficar, foi aqui, de onde no fundo eu nunca queria ter saído, que resolvi e decidi passar o resto da eternidade. Saudades do meu pai. Que a terra lhe seja leve, já que a vida não lhe foi assim tão pesada. Igreja Nossa Senhora da Piedade, Ipiabas, município de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Construída a mando do comendador Antônio Gonçalves de Moraes, também conhecido como Capitão Mata-Gente, proprietário da fazenda São João da Prosperidade. Não consigo me lembrar o ano em que foi construída. Para nós que estamos do lado de cá, o tempo é embaralhado. Pelo menos essa noção de tempo que vocês têm aí no mundo dos vivos. Mas foi há muitos e muitos anos. Lembro que eu era jovem, quando acompanhei a construção dessa igreja. Já nutria desejo de me tornar engenheiro, em total concordância com as ambições do meu pai. Esse desejo nasceu quando, ainda de calças curtas, acompanhei a construção da estação ferroviária da cidade. Ver aquela edificação se erguer, passando de um simples desenho no papel a uma construção sólida, foi fascinante. Como também foi fascinante ver um imperador na inauguração da estação. Lembro que o escritor Machado de Assis fazia parte da comitiva também. Mas isso é outra história. O que interessa é que quando o capitão Mata-Gente decidiu construir a igreja para tentar com isso ganhar um título de nobreza, contratou o engenheiro Inácio Ventura para liderar o empreendimento. A chegada do seu Ventura na cidade me deixou empolvorosa. Timidamente o procurei, me apresentei como futuro estudante de engenharia e solicitei a ele autorização para poder acompanhar o processo de construção da igreja como observador. E o senhor Inácio, talvez percebendo em meus olhos e em minhas palavras o fogo da paixão pela engenharia, concordou depois de comentar entre risadas. E adiantaria dizer que não, meu jovem? Não te plantarias do outro lado da rua de binóculos a vigiar a obra? Com isso, passei a seguir o senhor Inácio, que se tornou uma espécie de mentor para mim. Ensinou-me coisas que valeram muito, quando um ano depois, finalmente, fui estudar engenharia no Rio de Janeiro. Não cheguei a acompanhar a finalização da obra da igreja. Obras de igreja costumam ser muito demoradas. De modo que, na véspera de completar 21 anos, a uma semana da minha viagem rumo ao título de doutor em engenharia, estava a jantar com o seu Inácio no hotel onde ele estava hospedado com sua equipe. Era já um pouco tarde, quando, entre a sobremesa e o café, um notável engenheiro puxou uma estranha conversa que muito me impressionou, e que foi mais ou menos assim. Não fica excluída nenhuma outra atividade. Veja, toda a questão, preste atenção, toda a questão é não infringir as regras e as obrigações capitais de um medalhão. Na política, por exemplo, podes pertencer a qualquer partido político, liberal ou conservador, com a cláusula única de não ligares nenhuma ideia especial a esses termos. Se fores ao parlamento, ocupar a tribuna, na hora do discurso, prefere a metafísica, a abstração. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente, apaixona os partidos, as pessoas, chama os apartes, as respostas, e depois não obriga a pensar, não obriga a descobrir. Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo já está achado, formulado, encaixotado, rotulado. Foge a qualquer coisa que possa cheirar reflexão, originalidade, por favor. Um medalhão não quer dizer melancólico. Não, pode brincar sim, pode rir alguma vez. Um grave pode ter os seus momentos de expansão alegre. Somente, esse ponto é melindroso, rapaz. Somente não empregues a ironia. Não. Usa a chalaça. Usa a piada. A chalaça, a piada franca.
né? A piada que faz estourar os suspensórios de tanto riso. Faça isso, usa a piada. Bom, rapaz, eu acho que já é tarde, vamos dormir, né? Mas eu te peço, rumina bem o que eu te disse. Bem, porque a nossa conversa dessa noite vale o Príncipe de Maquiavel. Vamos dormir. Graças ao bom Deus, não precisei acautelar um ofício para a hipótese dos outros falharem, como me aconselharam. Não falhei. Fui engenheiro renomado e responsável por grandes obras. Mas nunca esqueci essa conversa. Nunca esqueci essa estranha lógica contida na teoria apresentada pelo meu mentor e que pode ser resumida para mim da seguinte forma: se fores medíocre e não obtiver sucesso na profissão escolhida, tens como alternativa ser ainda mais medíocre e conseguires alcançar respeito por causa disso. Ser medíocre nunca esteve entre minhas ambições. E mesmo que eu me contentasse em ser medíocre, nada garantiria que eu alcançasse os resultados pretendidos pelo Sr. Inácio. A vida frustra nossas expectativas o tempo todo. Eu disse no começo que o comendador construiu essa igreja para conseguir um título de nobreza. Pois bem, a igreja foi construída, mas o título não veio. Nunca. Pois é. Mas eu só tenho a agradecer ao engenheiro Inácio Ventura. Que a terra lhe seja leve, já que a vida não me foi assim tão pesada. Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Algumas lembranças são nítidas, outras são como névoas, penumbras. Um caminho entre árvores, um muro com flores. A memória talvez misture as nossas lembranças com as de amigos, conhecidos, histórias que ouvimos. Talvez. Uma fachada, uma casa e o local da casa onde eu ficava, o porão. Porão de uma casa que deve ter uns 150, talvez uns 150 anos. É que vocês aí do lado dos vivos têm uma noção de tempo diferente da nossa noção, aqui do lado de cá. Hoje a casa é uma pousada. Pousada Vale do Café. Muita gente vem, se hospeda, se diverte, mas nem sempre foi assim. Morei no Rio de Janeiro. Depois que o meu filho nasceu, me mudei para Queimados, trabalhei no leprosário de Queimados, depois me mudei para Niterói. Tentei trabalhar no exército, mas não consegui. Aí depois de Niterói fui trabalhar no Porto Real de Itaguaí. Também tomando conta da entrada e saída de escravos. Tanto da entrada legal como ilegal. Depois de Itaguaí vim para uma fazenda aqui em Vassouras. Foi quando meu filho fez 21 anos. E aí depois de Vassouras eu vim para cá, para essa casa. É como se eu ainda estivesse aqui. Eu vim para cá, para Ipiabas, para Barra do Piraí, vindo de Vassouras, depois de uma conversa que eu tive com meu filho, por me lembrar de um senhor chamado Joaquim, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro. Seu Joaquim Maria. Nunca mais esqueci dele. Seu Joaquim era o proprietário da casa onde eu morava com a minha esposa e onde meu filho nasceu. Quando nós voltamos, o seu Joaquim teve uma conversa comigo. Uma conversa muito estranha que eu nunca entendi. Falava de ter sucesso,
de ser um medalhão. Aí no mundo de vocês, no mundo dos vivos, há muitos medalhões. Muitos. Sem estofo, sem vida, sem merecimento. Vou deixar aqui a bengala do seu Joaquim, junto com esses baús. E vou ficar com ele na minha lembrança. Seu Joaquim, que a terra lhe seja leve, já que a vida não foi assim tão pesada. No conto Teoria do Medalhão, publicado no ano de 1881, Machado de Assis apresenta um diálogo entre um pai e um filho no dia do aniversário de 21 anos do rapaz. O pai aconselha ao filho a aprender, além de uma profissão, o ofício de medalhão, para garantir o sucesso na vida. Para ganhar prestígio na sociedade, ele deve estar atento a alguns pontos. São eles: não ter ideias próprias, nem opiniões ou gostos pessoais, manter-se neutro diante de tudo, não entrar em assuntos polêmicos, usar frases feitas, locuções convencionais, ter pouco conhecimento e vocabulário limitado, ter excelente imagem social e usar todo tipo de publicidade para conseguir status, para divulgar a figura do medalhão, porque o que importa aqui é parecer e não ser. Não ter nenhuma imaginação ou filosofia. E caso queira brincar às vezes, não precisa ser sempre sério, usar a chalaça, a piada, nunca a ironia, que é muito inteligente. O conto é um excelente exemplo da genialidade de Machado em sua crítica à mediocridade condecorada, a troca de favores presentes nas relações e a hipocrisia de uma sociedade que prega o sucesso a qualquer preço, mesmo em detrimento das relações humanas. Nas oficinas de interpretação do projeto Senhores e Escravos, Narrativas de Poder em Machado de Assis, os alunos atores, eles criaram seus próprios textos a partir desse conto. Afinal de contas, os temas do conto continuam muito atuais. Vale tudo para ter respeito e prestígio na sociedade? Vale tudo para se dar bem na vida? O que esses personagens seriam capazes de fazer para ter sucesso? Podemos? Só um minuto. Claro. Podemos. Bom, você é a Amanda, uma das influenciadoras digitais mais famosas da atualidade. Como é ser uma inspiração para vários jovens de hoje em dia? É bom, sabe? Mas não é pra mim isso, é pra eles. Eu fico muito feliz de saber que eu sou considerada uma boa influência pros meus fãs. Muitos diriam que você é uma grande inspiração. Você se considera uma boa influência? Eu não diria isso, mas eu sempre tento dar a melhor influência, o melhor exemplo pros meus seguidores. E atualmente, nesses tempos difíceis, muitos influenciadores começam a abordar esse tema de distanciamento social para as pessoas se cuidarem. Você é uma dessas influenciadoras? Sim, eu digo desde o início para as pessoas, para os meus seguidores, para os meus fãs, para eles tomarem cuidado, se cuidarem, seguirem todas as regras, protocolos de segurança. Eu sempre digo isso. Bem, se você acha tão importante, então por que tem fotos suas em festas, em bares, saindo na rua sem máscara? Não. Isso são fotos antigas. Devem ser fotos antigas minhas, sabe? Que a gente às vezes põe pra relembrar essas coisas. Bem, nós temos também relatos de vizinhos dizendo sobre festas que você dá que acabam superlotando. Olha, não, isso não são festas. De vez em quando eu escuto música alta e tudo mais, mas eu não dou festas, eu não faço isso. Bem, não é o que parece. Quer saber? Vamos terminar a entrevista por aqui, ok? Já acabamos, tá?
E faz um favor pra mim, na hora da edição, corta esse final, porque não vai pegar muito bem pra minha imagem, os meus seguidores acharem que eu faço esse tipo de coisa. Não, vamos. Bem, nós estamos ao vivo. Como assim ao vivo? Ao vivo, ao vivo. Não. Desliga. Chega, acabou. Meus compatriotas brasinopolenses, seu prefeito Olegário Silva veio vos falar. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que zela muito pelo bem-estar da população. Esse é o meu caráter. Eu sou uma pessoa clara, sou ficha limpa. Mas o que eu venho falar aqui hoje com vocês é que vocês protejam as suas famílias. Família é o pilar, é fortaleza, é o firme fundamento de um cidadão. Então vamos zelar juntos pela nossa família. Meus compatriotas, como vocês sabem, nossa cidade está passando por um caos. Está passando por uma pandemia como o mundo inteiro. Então, por favor, protejam as suas famílias. Só saiam para o que for essencial, para o que for necessário. Eu, por exemplo, adoro tomar uma cachaçinha lá no bar do Sr. Rubens. Minha cachaça eu não largo por nada. Eu decretei o fechamento de todos os estabelecimentos às 23 horas. Pois além de tomar minha cachaça, eu faço a minha campanha. Pois afinal de contas, ano que vem é a eleição. E eu conto novamente com o voto de todos vocês, minha família. Mas tomem todos os seus cuidados. Protejam todas as suas famílias. Pois eu fico muito triste, muito comovido, quando eu vejo uma família chorando por perder um ente querido. Esse é o agradecimento que eu tenho por todos vocês. O carinho que eu tenho por todos vocês. Muito obrigado. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Foi com base nesta frase que iniciei a minha carreira de escritora. Hoje, são milhares de livros vendidos no Brasil e no exterior. As pessoas precisam de ajuda. E eu as ajudo, dando os meus conselhos. E elas pagam muito bem por isso. Certa vez, alguém me perguntou: como a senhora fez para ganhar fama em tão pouco tempo? Respondi: as pessoas precisam de ajuda. E eu falo o que elas querem ouvir. É simples. Como simples? As pessoas são diferentes uma das outras. Aí é que você se engana. Os desejos da humanidade são todos parecidos ou iguais. Uma pessoa para me fazer feliz. Um emprego onde eu ganho muito. E não faça nada. Constituir uma família. Afinal, a família convencional é tudo. E etc, e etc. Como faz isso? Frases prontas. Frases prontas. Um comentáriozinho aqui, outro ali. E as pessoas caem na armadilha de seu ego. De seu ego. Mas para alimentar o ego, não precisa de filosofia? Não! Filosofia não. Filosofia faz pensar. E não rende nada. Olha um exemplo. A Bíblia é um livro super difícil de entender. É preciso um grupo para estudar. É preciso muita pesquisa. É preciso analisar, contextualizar. É preciso muita disciplina, muito estudo, muita análise para chegar à essência. No entanto,
Eu já usei várias frases de efeito da Bíblia. Várias. Fora do contexto, é claro. Veja bem, até um presidente de certo país foi eleito usando uma dessas frases da Bíblia, contextualizadas. A verdade vos libertará. Hoje, aquele presidente tem todo o poder naquele país. Faz e desfaz no reino da mentira. Era assim que fiz fama e muito dinheiro. Se você quiser usar o meu conselho, você pode usar. Afinal de contas, faz uns 10 anos que eu não faço uma doação. Aproveite. Esse conselho pode ser todo seu. Use-o. De graça. Senador? Sim. Já escrevi seu discurso. Sim. Não se preocupe, eu só estou arrumando algumas falas aqui. Daqui a pouco eu envio para o senhor. Tá? Ele é assim. Ele desliga da minha cara, mas não me importa. Que bom que você veio. Sim, meu afilhado, eu faço hoje 55 anos. 55 anos? É. E hoje eu sou mulher realizada. Sim, sou. E sabe por que eu sou mulher realizada? Porque eu sigo os conselhos do meu pai. Meu pai dizia sempre assim: messiânica vitória, seja sempre necessária às pessoas, se faça necessário. Desde criança, ele dizia o seguinte: saiba quem são os seus amigos. Os pais deles têm dinheiro? Têm poder? Têm algum cargo? Então faça amizade com eles. Exato. Faça as tarefas deles, elogia, diz que são bonitos. E não é que meu pai tinha razão? Eu era convidada para todas as festinhas, exatamente. Era. Às vezes eu tinha que até recusar. Acredita nisso? Porque eu tinha 2, 3 festinhas, todos queriam a messiânica na festinha deles. As mães diziam: cadê a messiânica? Por que ela não veio? Pois é, porque eu seguia os conselhos do meu pai. Ele dizia sempre: faça-se necessário. E eu fui seguindo assim. Na minha adolescência, meus amigos me convidavam para as festinhas, para sair com eles. Se eu tinha dinheiro, meu filho? Lógico que não. Eu era pobre. Mas sabe o que eu tinha? Tutano. Me fazia necessário a palavra mágica que meu pai me ensinava. Meu pai era meu confidente. Aconteceu coisas esquisitas? Lógico, que sempre acontece. Houve um dia que eu contando ao meu pai, né? Uma amiga minha havia me prometido que eu seria assistente do vereador amigo dela, tá? Ela me pediu para que eu levasse o cachorro para passear. Odeio cachorro. Tenho nojo de cachorro. Pelo de cachorro na minha roupa. Cheiro de xixi, cheiro de cachorro, detesto. Mas fui levar esse cachorro. Pois bem, quando eu pego o cachorro no colo, ele faz xixi. A minha amiga riu da minha cara. E eu tive que ir para minha casa de ônibus, fedendo a xixi. A recompensa? 8 anos como assistente do vereador amigo dela. Vereador burrinho, não sei como ele se elegeu, mas se elegeu. E eu fui assistente dele, fazia a agenda dele, dizia o que ele precisava dizer para os eleitores, né? Porque o eleitor é assim, ele gosta de ser afagado. E ele foi seguindo os meus conselhos. Esse vereador se elegeu para deputado por 8 anos. Eu, assistente dele, seguindo, fazendo seus discursos, dizendo o que ele precisava falar, onde ele deveria estar, como é que ele poderia se portar. Ele sempre seguia os meus conselhos. Claro que ele gritava comigo, dizia que quem mandava ali era ele, mas eu me portava, não. Meu pai sempre dizia: calça a cara, faça de conta que não se importe. Não se importe mesmo. Você tem que atingir seu objetivo, ser assistente de senador. E não é que deu certo? Hoje eu sou assistente desse senador. É claro, senador? Sim, já terminei o seu discurso, prontinho, já enviei. O seu terno, passado, do lado direito da sua cama. A sua meia de lista marrom, como o senhor pediu. Está o seu sapato? Sim, já lustrei.
Ah, senador, ele é assim. Desliga na minha cara, mas eu não me importo. Não me importo que eu sou uma mulher realizada, solteira, não tem ninguém que me peça, não tenho filhos, porque eu não tive filhos. Porque quem quer atingir o objetivo na vida, para que família? Tá? Eu sempre segui os conselhos do meu pai. Seja necessário. Amor próprio, menino, deve ser boa. Para que amor próprio? Amor próprio é pra gente fraca. Eu não sou fraca. Eu atingi os meus objetivos. Siga meu conselho, meu afilhado. Se você quer ser um advogado de sucesso, faça-se necessário. É essa a palavra mágica. Faça-se necessário. Bem, gente, terminamos há pouco a nossa reunião mensal com os nossos colaboradores. Lembre-se, colaboradores, nunca empregados ou funcionários. Marcamos a próxima reunião daqui a 30 dias e eu não tenho nenhuma dúvida de que vamos conseguir bater novas metas. O segredo é saber você dizer as palavras certas para as pessoas certas na hora certa. Criaturas como essas, burrinhas, corpos sarados, bonitinhos, mas com pouca serventia, mentes vazias. Diga qualquer coisa que as coloque num pedestal, você não vai ter muito trabalho. Vamos ver o que mais. Já foi colocado tudo o que precisava. Você está me criticando? Quem você pensa que é para você me criticar? Não estou conseguindo te entender, não. De onde é que você acha que sai o dinheiro para esta casa aqui? De onde é que sai o dinheiro para pagar os carrões, as suas viagens para a Europa? Os mordomos, a piscina. Esse uísque. Ou você acha que dinheiro dá em árvore? Dinheiro não dá em árvore não, meu caro. Alguém tem que colocar dinheiro aqui dentro. Se eu não vou colocar, se você não vai colocar, alguém tem que colocar, sim. Fazer o quê? Não estou preocupada com a sua opinião. Você sabe com o que eu estou preocupado? Com o meu conforto, minhas joias, meu esteticista. Só isso que está me preocupando. As suas preocupações não me interessam. Não estou conseguindo entender. Não, isso é fácil de resolver. Não deixe rastros. Não mande e-mail, não tire fotos, não mande mensagem, não diga nada comprometedor perto de uma secretária. E o mais importante, tenha sempre um caixa 2. Processo? Mas quem vai abrir processo? Para você abrir um processo, você tem que ter provas. Se você seguir direitinho as minhas regras, não deixar vestígios, não tem provas. É só seguir o que eu estou orientando. Mas, bom uísque, boa viagem, boa piscina, boa casa. Me chamo José de Bacurau. Nasci em 23 de março de 1850. Fui treinado para obedecer o meu senhor. Minha função era matar. As almas que tombei ainda me perseguem, mas foi graças a elas que atingi
o meu sucesso. Na escuridão da floresta da solidão, guardo o grande ápice do meu sucesso. Fui o capitão do mato mais temido de todo o vale. Com sombras de sangue de milhares de puris e quilombolas, alcancei o ápice do meu sucesso. Fui o capitão do mato mais famoso de toda a região, inclusive de Vassouras. Fui muito temido, mas agora me embriagar e dormir é a única válvula de escape que tenho em pensar de como tudo poderia ter sido diferente. O ser que me tornei, ou quiçá me tornaram, deixaram há muito de ser sucesso para mim. Tudo que me tornei na desgraça, quando aos 9 anos vi a minha família puri ser morta, ser dizimada. E o único refúgio que tive foi ser meu próprio algoz. Para me proteger, assumi o papel de vassalo do meu próprio destino da forma mais negativa que podia ser. Reconheço que segui o caminho errado. Fui apenas dizimador do meu povo e da minha cultura. E hoje, hoje sonho em libertar-se de mim mesmo, pois este seria o meu maior sucesso, o alento da minha alma, da minha mente, me livrar das perturbações. Infelizmente, meu sucesso foi a derrota de mim mesmo, a derrota do meu verdadeiro ser. Matei quem eu verdadeiramente sou, para ser o meu próprio algoz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu os convidei hoje para um churrasco aqui na minha casa, porque eu quero conversar um pouco com vocês, quero contar um pouco da minha experiência. Para quem não me conhece, o meu nome é Francisco Silva, mais conhecido como Chiquinho. Numa entrevista na semana passada, para uma revista que será lançada no próximo mês, fizemos um bate-bola muito interessante entre a repórter e eu. A profissão de quem vos fala, muitos aqui já sabem. Eu sou policial civil, com muitos anos de carreira, casado, com 2 filhos. Uma característica marcante é a seriedade e a honestidade. Um homem voltado para a família, residindo em Vassouras, no interior do estado do Rio de Janeiro. Nas horas vagas, o que mais gosto de fazer é cantar e representar. Só isso me tira do meu descanso, me tira da minha casa. Com 55 anos de idade e cheio de realizações, sendo muito conhecido na cidade, recebendo vários convites para festas, inaugurações, coquetéis, aniversários e etc., odiando lidar com a mentira e com fofocas. Um segredo não contaria a ninguém. A vida é feita de sonhos e realizações. Um grande sonho é viajar o mundo, mas logo, logo se tornará realidade. Com um salário ínfimo, dentro da minha honestidade, possuo muitos bens. Com a ajuda divina, é clara, porque sou um homem temente a Deus.
possuo 2 automóveis, uma casa, esta casa que vocês estão vendo hoje, e 2 outras casas em cidades praianas. A publicidade é o caminho certo para a vitória. Faça qualquer coisa para estar em evidência diariamente. Sorria sempre, não querendo mais tomar o tempo de vocês. Deixo um ditado muito conhecido: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Obrigado. Ô Tião, e esse churrasco, Tião? Já estou sentindo o cheiro daqui. Bom dia, seu Chico. Bom dia, filho. Não viu o senhor na feira hoje? Ah, hoje eu só vim cuidar aqui um pouco das minhas hortas. Rapaz, senti sua falta lá. Me diz, como que o senhor conseguiu todo esse sucesso? 3 barracas? Ah, cheguei. Ai. Vai ser uma longa história. Bom, você sabe que meu nome é Chico Onofre, mas você me conhece como Chiquinho da Feira. Sou feirante. Essa profissão veio de meu pai. Meu pai serviu-se como uma grande inspiração. Mas essa inspiração veio desde a infância, que eu pulava os muros dos vizinhos e pegava algumas frutinhas. E também fazia uma barraquinha e por conta de alguns cruzeiros. Aos meus 15, 16 anos, eu fui ajudar o papai na feira, na cidade grande. Mas papai me contou que alguns colegas de trabalho, sabe o que faziam? O quê? Eles colocavam alguns dedinhos assim na balança pros clientes, sabe? Dar um troco a mais. Mas eu percebi que lá na feira do papai não estava dando lucro. E eu também fiz a mesma coisa, mas eu fiz uma coisa pior. Sabe o que eu fiz? Eu peguei algumas pedras, eu coloquei dentro da sacola e assim dava 1 quilinho a mais. E a partir disso começou a dar lucro. Mas, filho, nada da vida, né? É fácil, né? Verdade. Tudo também tem uma troca, certo? Certo. E a partir disso, a feira do papai começou a vender muito. Papai veio a falecer. A solidão fica aqui até hoje. Mas eu não parei também com os negócios. Sabe por quê? Porque na vida, muita gente diz que as pedras são obstáculos, mas algumas pedras elevam ao grande sucesso. Das dores. Sim, eu sou a Maria das Dores, nascida na beira da praia em Crato, no Ceará, onde a mãe quis me parir, assim fiquei exposta. Também vivi minhas dores, ainda os meus amores, e o desejo arrebatou, o irmão me estuprou, e aí eu quis sumir, saindo lá fora, mas não percebendo a hora, já passados os 20 anos, e ainda chegar aos 30, e mulher minha pilintra que veio arroaçar. Dormia com quem eu queria, mulheres, homens, meninos, sem atinar para o brilho de qualquer evolução. Num dia roubei um balde para o banho eu tomar, e outro sapatos velhos, precisando me calçar. E o tempo assim passando, sem nada acabrunhar, até que um dia vestida para um homem agradar. Era pastor da igreja, bonito, que ele só, quando me viu na porteira, me olhou de cima e embaixo, entusiasmado, gritou: mulher faceira, vem cá. Saí que nem um boi brabo à caça do bonitão. Dali partindo a cegueira, na orla do coração, e a ele me juntei. Era a chance que eu tinha em outra condição, e dele fiz um cabide.
e de forma planejada ali me pendurei. Foram anos de loucura, com ele apaixonado, eu apenas desfrutando, fazendo desse o ofício da minha profissão de mulher dama da vida. A de casa me tornei. Os idos eram modernos, homens todos de ternos, mulheres de casacão, e assim seguiu o fluxo. Fixei na solidão. E assim, dona de casa, de trabalho para casa, de casa para o trabalho, em frente à televisão. Até que um dia parei, cansei da vida acuada com o homem que casei. Gritei alto, muito alto, algo que somente ouvia das raias do coração. E assim me percebi, sem atinar para a vida e dores da ilusão, não teria qualquer chance para modificação. Fui à luta, mandei brasa, e assim, novamente exposta, saindo do anonimato de mulher do meu irmão, do pastor da minha igreja que me fazia o sermão. Liberdade conquistei, e usando o meu tutano, debaixo daquele jugo, grande força eu ganhei, e assim, causa própria do sucesso pretendido, todo fardo superei, e em meio àquele rito, minha vida abordei. De mulher dona de casa, a pastora eu passei, superando aquele mito, me dei conta que o criei, do marido apaixonado que levava pela mão, copiando aquele exemplo, passei a fazer sermão e o caminho encontrei. Em mulher de grande sucesso, que tinha causa perdida, de mito em medalhão, pela força frente à vida, logo, logo me tornei. Olá, seguidores! Hoje eu vim aqui dar um conselho para vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou a Nina. Eu estou toda arrumada assim porque daqui a pouquinho eu tenho uma apresentação que vai ser 1 hora. E vocês sabem que eu sou bem pontual. Mas o meu conselho é o seguinte: para vocês que estão entrando nessa carreira agora de artista, como animador, é muito importante vocês criarem seu perfil profissional e botar lá na bio, né, que é um item que tem no Instagram para você estar colocando tudo que vocês fazem. Eu gosto das coisas bem organizadas, bem certinha. Mas o meu conselho é o seguinte: mesmo que vocês não tenham uma formação, que vocês não trabalham com, vamos supor, se você é um animador, eu não tenho perna de pau, eu não faço pintura facial, mas coloca mesmo assim, para o seu currículo ficar grande. Coloca lá no Instagram tudo que você, assim, que chama atenção. Então coloca lá que você anda de perna de pau, que você faz pintura facial. Mas, ô Nina, isso não vai trabalhar? Não, pelo contrário. Eu faço isso, eu faço muito isso. Mas eu gosto das coisas corretas. Eu faço isso só pra eu ganhar um home, só pra eu ter mais cliente. Então eu coloquei meu currículo bem grande. Falando nisso, eu acho que Calma aí, tem um cliente ligando, deixa eu atender. Alô? Oi? Oi, sim, sou eu, a Nina. Não, sim, eu trabalho com perna de pau, faço pintura facial, faço tudo isso. Não, com certeza. Não, tudo certinho. Não, sim, eu tenho a perna de pau, faço pintura facial. Vai querer? Então tá bom, daqui a pouco eu te mando mensagem, tá bom? Mandando o valor do pacote. Ok, obrigada. Como eu tava falando, mesmo que você não faça essas coisas, coloca no seu currículo, porque você vai ter cliente. E outra, né? Eu gosto das coisas bem pontual, porque é muito importante chegar antes. Deixa eu já me arrumando. Eu vou falando com vocês, mas eu vou me arrumando, ok? Então é muito importante estar chegando sempre na hora certa, né? Porque isso conta muito. Então, minha apresentação é 1 hora, já convidei vocês. Então tem que estar lá antes, pra estar preparada. E eu vou com essa roupa. Hoje eu vou me apresentar de boneca. E vai começar 1 hora e vai ser incrível. Ai, calma aí, mais uma ligação. Meu Deus, hoje tá cheio de ligação. Alô? Sim, não, confirmado. Eu vou estar aí pra animar sua festa.
Com certeza. 1h15 eu vou estar aí. Ok, então, 1h15 eu estou aí. Ok. Então, eu acho que, deixa eu ver que horas são. Já é 12h30. Dá tempo. Então, eu vou me maquiando, cadê a maquiagem? E chegar na hora é muito importante, gente, porque isso conta muito. As pessoas que trabalham com você notam a sua pontualidade. Então chega bem, faz um currículo com bastante coisa, mas o que você não faz, você coloca lá no seu currículo que você faz isso tudo, ok? Então, gente, esse é meu conselho, vocês vão crescer muito na carreira. Só coloca no currículo que vocês vão ser chamados, ok? Um beijão e espero vocês lá no meu espetáculo, hein? Chega antes, porque eu gosto que chega antes. Ai, já é 1h50, meu Deus. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Estes versos do Caetano Veloso são extremamente atuais. Atuais como a obra incrível de Machado de Assis, que discute, entre outras coisas, as visões dos medalhões da elite brasileira, que continua por tantos anos depois da abolição, tendo uma visão completamente escravista, escravocrata, sobre a população negra afro-brasileira. Acho imprescindível que a gente continue discutindo por muito e muito tempo até que essa realidade se transforme de verdade. Quando eu entrei em contato com esses textos do Machado de Assis, o Pai contra a Mãe, que fala sobre escravidão, e a teoria do medalhão, que fala sobre o pensamento das elites, eu vi o quanto que é importante falar sobre isso hoje. Esse texto é de uma atualidade. Quando eu li pela primeira vez, eu falei, parece que foi escrito ontem. É inacreditável isso. Esse assunto é de extrema importância e a gente tem que continuar falando sobre isso enquanto houver discriminação, enquanto houver diferenciação. Porque a gente já se libertou dos pensamentos daquela época, a gente já tem um pensamento igualitário, todo mundo é igual. Não. Então, definitivamente, enquanto a gente não tiver igualdade, tem que continuar falando sobre isso. Olá pessoal, eu sou José Luiz Júnior de Vassouras. Fiquei muito feliz com o convite do Alexandre para participar desse projeto, principalmente em se tratando de Machado de Assis, que é um escritor que eu gosto muito. Achei super importante falar da escravidão, principalmente porque Vassouras é uma cidade marcada pela escravidão, que está presente em cada pedaço dessa cidade, em cada construção dessa que a gente pode ver, tem a mão dos escravizados. E ainda hoje esse tema é pouco discutido, então a gente precisa debater mais, falar sobre isso, porque a região foi uma das maiores produtoras de café do mundo, e isso graças à mão de obra escravizada. Senhores e Escravos, Narrativas de Poder em Machado de Assis, é um projeto extremamente pertinente. Meu nome é Roberto Monzo e eu falo de Barra do Piraí, na região Vale do Café, onde as marcas da escravidão continuam ainda presentes. Fundamental refletirmos, debatermos e trabalharmos para que essa realidade possa ser alterada. Teoria do medalhão e Pai contra Mãe, contos de Machado de Assis, infelizmente, parecem ainda extremamente atuais. Parabéns, Alexandre Moffat, pela iniciativa, pelo projeto e por essa realização tão importante nos dias atuais. 133 anos da abolição da escravatura. Meu nome é Alexandre Damasceno, eu sou de Itaguaí e é fundamental a gente falar sobre este assunto. Machado de Assis, no seu conto Pai contra a Mãe, já havia denunciado a forma cruel daquela sociedade. Como ele também mostrou de forma irônica no conto Teoria do Medalhão, que aquela elite era capaz de fazer qualquer coisa para se manter no poder. 133 anos de libertação? Que liberdade! O próprio Machado, lá no seu último romance Memória de Ares, já tinha mostrado pra gente que liberdade sem formação, sem moradia e sem emprego, não levam a lugar nenhum.
Não é à toa que muitos escravos preferiram continuar escravos. Até hoje a gente sofre com esses 400 anos de escravidão. O navio negreiro só mudou de nome. Agora ele se chama BRT. É uma oportunidade maravilhosa poder estudar a obra do Machado de Assis, que é um motivo de orgulho para todos nós, especialmente para a gente que trabalha com arte, com cultura, porque é um escritor brasileiro, negro, em uma sociedade escravocrata, que virou um dos maiores escritores do Brasil e do mundo. E pela genialidade que o Machado descreveu a sociedade, os costumes da sociedade, descreveu o comportamento humano, a obra do Machado continua muito atual. Então, que ela continue servindo de inspiração para muitos filmes, peças, livros e muitos projetos, porque a gente ainda tem muito que aprender com o Machado. Nós do projeto Senhores e Escravos, Narrativas de Poder e Machado de Assis, queremos agradecer a cada um que participou do trabalho e dizer que na nossa página do YouTube estão os eventos online realizados em cada uma das cidades, sempre com uma adaptação do conto Teoria do Medalhão, o espetáculo Escravos e um debate no final com os convidados de cada cidade. As cidades foram Queimados, Niterói, Itaguaí, Vassouras e Barra do Piraí. Muito obrigado.